Agora sim, para falar do Palmeiras, classificação sofrida, né, Leubling? A gente não tem o Alex Miller hoje, então o Leubling vai fazer as vezes de palmeirense aqui, certo? 1-0, gol de Gustavo Gomes, de cabeça, né, para variar. Gustavo Gomes, que é o Gustavo Henrique do Palmeiras, né? Gustavo Henrique do Corinthians, que é o artilheiro. Gustavo Gomes é o maior artilheiro, zagueiro artilheiro da história do Palmeiras. 1-0. Da Libertadores, tá? E da Libertadores, 15 gols. Luizito, era time? Não. Gustavo Gomes. Peraí que tá entrando você aqui. Gustavo Gomes é o maior, se tornou o zagueiro com o maior número de gols da história da Taça Libertadores da América. E significa 1-0, que é grande Leubling. jogador. Mas assim, a gente até falava que o Cerro, tudo bem, o Palmeiras já tinha 3 jogos contra o Cerro nesse ano sem nenhuma vitória, mas o Cerro nunca mostrou ser um time forte. E demonstrou ontem que é um time bem limitado, né? Não conseguiu criar muitas chances. O Carlos Miguel fez poucas defesas. As que fez foram fáceis, entre aspas, né, em cima dele e tal, mas o Cerro não conseguiu imprimir a pressão que precisava fazer em casa. O Alex Miller não veio por isso, porque ele só pega no pé do melhor técnico do Brasil. E para não falar bem do Abel Ferreira. Não dá pra falar bem do técnico do Palmeiras, ele persegue o técnico do Palmeiras. Mas já a gente fala do Abel Ferreira, que ele deu uma entrevista bem polêmica depois do jogo, mas e a partida, Leubling? 1-0, fez o básico e agora esperar LDU ou Mirassol, né, que é o próximo. Peraí. Passou. Frescura? O que você fez? Frescura? Isso. Ela ia espirrar. O que você fez? Será que a natureza tá chamando agora? Espirrar faz parte do jogo. Então, eu ia espirrar, mas daí não veio. Na verdade, assim, né? O Palmeiras precisava desse resultado. Na marra, tinha que ganhar. Para acalmar. Se esperava muito mais de pressão, honestamente. Que ontem eu fui, aliás, quero agradecer aqui o Metrópolis pelo convite, mais uma vez, participar do Pavinato 76. E aí o cara do programa, eu combinei com ele para não me falar sobre o jogo, porque eu precisava chegar em casa, assistir o tempo sem saber o resultado. Mas o cara que é muito amigo, eu saio do estúdio e o cara, passaram, hein? Obrigado, viu, Mário Alemão? Mas tudo bem. Mas o que isso muda? Muda que eu acho que você vê o jogo sem saber o resultado é uma coisa, quando você já sabe que o resultado que vai ser é outra pegada. E aí, puta, fiquei até 2 da manhã vendo o jogo, 2 jogos, né? E aí quando você assiste o jogo do Palmeiras e depois vai ver o jogo do Flamengo, parece que é preliminar mesmo. Esse jogo de aspirante. O Palmeiras precisava do resultado. Não foi um grande jogo, o Palmeiras não jogou bem. Alguns jogadores novamente deixaram muito a desejar, né? O Vitor Roque muito fora de forma, Mas peraí, quando que vai entrar em forma? Então, essa é uma questão que muita gente tem questionado, pergunta, né? Mas ele tá fora de ritmo, realmente mal. E na bonita festa do torcida do Cerro, a gente tem que também elogiar. Achei uma ótima arbitragem para um jogo desse naipe, de pegado, de Libertadores. Pesado. Sem dúvida. Ele soube como conduzir a partida, mas acho que o Palmeiras ficou devendo. Valeu pelo resultado, para acalmar a coisa. Domingo tem um jogo com o Vasco. Né? Espero que o Palmeiras vença também, porque se o Palmeiras perder pro Vasco, que pode acontecer, já vão falar toda aquela história, tá vendo, já tá ajudando, aquela coisa toda. Mas o Palmeiras precisa voltar a jogar bem. O Palmeiras não está jogando bem, não está mostrando ao torcedor para o que veio. E aí o torcedor depois assiste o jogo do Flamengo e fica assustado, Letícia. Não, mas tem aquela história, né, que Libertadores não se joga bem, se vence, né? Não se joga, se ganha. Você tem muitos jogos ali que são truncados, aqueles jogos de pancadaria, jogos muito pegados fisicamente, enfim. E o importante realmente é passar, que foi o que o Palmeiras fez. A gente vinha falando aqui da dificuldade do Palmeiras de vencer o Cerro em 2026, que tinham sido 3 jogos, não tinha conseguido vencer nenhum. Venceu quando precisava vencer. Venceu no momento mais estratégico. Eu só acho que não dá pra ser resultadista, Não, Letícia. claro que assim, eu acho que tem vários pontos ainda que você vai ter que colocar, por exemplo, até pro Palmeiras se manter na briga por esse título e na briga pelo Brasileirão também. Tem muitos pontos a ser ajustados, jogadores que precisam render mais, que precisam melhorar, enfim. Mas, cara, como é impressionante o Gustavo Gomes, né? Sempre quando o Palmeiras precisa, acho que no momento que mais precisa, quando o Palmeiras tá mal como um todo, ele aparece pra salvar. Não, e assim, É bizarro Os o gols, Gustavo Gomes com a camisa do Palmeiras. Os gols são notáveis, é claro, os números dizem por si só. Mas a eficiência, a consistência defensiva também ontem, com todo respeito, clima hostil, chuva, campo pesado, histórico contra, momento da temporada pressionando o Palmeiras. Com pressão, o time foi lá e conseguiu a classificação. E não vem com esse papo
soube sofrer. O Palmeiras teve o jogo todo na medida acho que ele nem sofreu. Controlado. Ele Controlou controlou. o jogo, E outra, por mais que o Cerro jogasse em casa, o treinador lá também experiente, o Ariel Roland, em momento nenhum ele sobe linha pra tirar lá em cima. Ele joga, no ele vai, mas início não vai sim. tanto. Eu achei que Nos sim. primeiros 30 minutos ele só tentou dar dava pressão. cerro. O jogo ele- muito no campo ofensivo do Mas ele Cerro. não se soltava assim, dizendo, eu vou pressionar. Ele Não, tinha é respeito, que faltou né? chances Isso. claras de gol. Realmente, Isso. assim, uma super defesa do Carlos Miguel É, e tal, não não teve. teve. Tranquilo. Mas eles pressionaram, eles começaram Não. o jogo tentando se impor e tal. É que o Palmeiras soube realmente... Neutralizou tudo. Conseguiu... eu só acho que a questão superar. do Gomes, né? Tem uma coisa no Gustavo, e eu acho que... Eu falei semana passada que eu renovava até 2030 com ele. Eu achei que era muita coisa pela idade dele. Mas ele merece. Sabe, se você olhar dentro do seu país, contra o time que é o principal time do seu país, não teve aquela frescura de não comer. Porque uma coisa que mais me irrita, Maurício, é o cara que fala assim, porque ele jogou no clube, que ele faz o gol, não comemora. Não comemoro, não, calma. Cara, tem que comemorar sim. E o Gustavo, ele faz o gol contra o Cerro, dentro do país de origem dele, ele comemora como um adolescente. Então eu acho que isso é respeitar o futebol. Respeitar o adversário, respeitar clube as que te suas paga. origens. É isso, é respeitar quem está te pagando. Entendeu? Eu gosto de ver o cara que ele sai do clube, faz o gol e ele comemora, gente. A puta frescura. É a história dele. Cara, Respeita a história dele. Ele jogou no Cerro? Não, mas ele é paraguaio. Não, sim, mas ele não jogou Não, no não, Cerro. mas é o não principal sei de clube onde do ele país vem, dele. dá uma pesquisada aí. bem. Entendeu? Ao lado do Olímpia. E você né, viu dos quando ele. dois. Mas quando ele chega, acho que ele o jogou. Palmeiras chegou, ele foi o jogador mais procurado pela torcida paraguaia. Ele é ídolo, né? Ele é ídolo no Paraguai. Então, o que ele podia fazer ontem? Aquela babaquice de fazer o gol, fazer assim, não vou comemorar. Pô, ele vibra como se fosse um adolescente. E outra questão, diga, Ele Lelê. começou no Libertar, Um viu? por vez. O Alex Miller me mandou aqui, né, que a gente estava falando desse momento da importância do Gustavo Gomes. O Portuga até falou que ele se tornou o maior artilheiro aí. O Alex Miller falou que ele passou a ser o primeiro jogador da história a marcar pelo menos um gol em 9 edições seguidas de Não é Libertadores. mole não, gente. Desde Então, nas 2018. últimas 9 Libertadores, ele marcou pelo menos um gol aí, né, nas competições. E aí uma questão, Lemon, que a gente vai entrar daqui a pouco sobre o Abel. O Abel, às vezes, ele sofre ataques, porque quando ele ganha, ele também ataca. Ele não precisava... na Não vida, precisa vingar. o perder, a gente tem que aceitar e acabou. E, se possível, aprender lição para não perder de novo. Agora, ganhar... É importante saber ganhar. Gilberto. Ele não deveria ter afrontado as pessoas da Isso que eu maneira... ia falar agora. Ganhou, Ele isso. parece um boxeador. É isso, O não Abel precisa não disso. sabe assimilar golpe. É duro. Ele sempre foi assim, desde quando o Palmeiras pede qualquer coisa com Não ele. precisa. Ele quer uma imprensa chapa branca. A gente vai falar depois do Abel, né? Porque Mas ele... é que ele fala... Na coletiva ele fala que o futebol está doente. Não, ele sugeriu a mudança de repórter. E está doente também por causa dele. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.